Olha, começou a tramitar nesta semana na Câmara Federal a proposta de emenda à Constituição do deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, que dá poderes ao Congresso Nacional para derrubar decisões do Supremo Tribunal Federal. Para falar mais sobre essa proposta, a gente entrevista agora o deputado federal Fábio Tradi, do PSD do Mato Grosso do Sul. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. A participação do senhor é muito bem-vinda sempre. Eu já começo perguntando, o senhor obviamente é um crítico desse projeto, por mais que se contestem as decisões do Supremo Tribunal Federal, o senhor acha que o Congresso teria poderes ou pode ter poderes para derrubar decisões da forma como o seu colega aí na Câmara está propondo? Bem-vindo. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos os que nos acompanham. Sim, eu penso que é uma tentativa explícita de golpear um dos pressupostos do Estado Democrático de Direito que se erige na tripartição dos poderes. Cada um deve exercer, dentro do seu quadrado, as suas atribuições já previamente estabelecidas na Constituição de 88. Se nós permitirmos que o Legislativo corrija, reveja decisões de mérito do Poder Judiciário, nós vamos retirar do Judiciário a essência do seu poder, que é a de arbitrar os conflitos institucionais e interpessoais, dando, por último, a palavra. Então, eu penso que se trata de uma proposição inconstitucional, porque ela fere de morte o princípio da tripartição dos poderes. Deputado, na sequência, a pergunta de Diogo Schelp. Deputado, de fato, essa PEC acaba, basicamente, com o equilíbrio entre poderes da República. Mas o equilíbrio de poderes também necessita de sistemas de freios e contrapesos, Muitas vezes um poder pode se exceder e os outros poderes têm atribuições que permitem esse equilíbrio. Existe, por exemplo, a possibilidade do Senado, de fazer, de fato, sabatinas reais dos candidatos a ministro do STF, coisa que normalmente não acontece, a aprovação é praticamente automática. Existe também a possibilidade de abrir processos de impeachment contra ministro do STF. Que outras medidas podem ser adotadas e como fazer com que, de fato, o Congresso exerça o papel que já lhe é possível e possibilitado pela Constituição? De fato, você tem toda a razão, Diogo, porque o Poder Legislativo, excepcionalmente, exerce função de julgamento. Ele julga, por exemplo, ministros do Supremo Tribunal Federal. O Poder Legislativo Federal julga o presidente da República, processo de impeachment, como você bem disse, e pode, inclusive, sustar alguns decretos ou decisões do Poder Judiciário, mas não aquelas relacionadas a decisões de mérito, de conflitos, por isso, o que eu penso é que o Poder Legislativo ele pode atuar até um limite, e o limite é o respeito à atribuição fundamental do Poder Judiciário, que é, nos conflitos intersubjetivos e interinstitucionais, dar a palavra por último. Porque, caso contrário, o que é que vai acontecer? As assembleias legislativas, por exemplo, elas vão invocar o princípio da simetria constitucional e também se arrogarem no direito de cassar as decisões dos tribunais de justiça, aquelas decisões não unânimes. E isso vai causar uma enorme instabilidade no sistema, porque, ao final das contas, o Poder Legislativo é que dará a palavra por último. E isto é a subversão total do sistema de tripartição. Sim. Existe um projeto interessante que vai ser apresentado pela deputada Bia Kicis. Eu até gostaria de ser o relator desse projeto, falei com ela, que permite, por exemplo, que contra decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal caiba recurso, habeas corpus, por exemplo. Hoje não cabe. É uma forma de contestar dentro do sistema, já previamente arquitetado,
pela Constituição Federal as decisões do Judiciário. Agora, dar ao Legislativo a palavra final nas decisões de mérito é, na realidade, transformar o Legislativo em Judiciário. E aí nós não teremos mais tripartição, e sim bipartição, que, a meu ver, é o fim do Estado Democrático de Direito. Deputado Fábio Tradi, a pergunta agora é de Cristina Grêmio. Bom dia, deputado. Eu concordo com o que disse o Diogo, num momento em que os mecanismos já previstos na Constituição de freios e contrapesos não são usados, porque há um grande acordo entre o Senado, que é a instância revisora ali, e as altas cortes do Judiciário, pelo menos é o que se coloca para a sociedade, aparentemente é isso que acontece, não caberia ao Congresso analisar propostas que já existem, tanto na Câmara quanto no Senado, de mudar, por exemplo, o critério de escolha para ministros dessas cortes superiores. Claro que a resposta para a sociedade viria a médio e longo prazo, mas pelo menos estaria se buscando uma solução para não haver essa necessidade de apresentação de PECs aparentemente inconstitucionais aí. Sim, perfeitamente. Eu, por exemplo, sou favorável a mandatos para ministros do Supremo Tribunal Federal. Por que não 10 anos? Vamos modificar nesse sentido. Isso é possível, sim. E as sabatinas serem sabatinas, eu diria, mais incisivas, não é? Sabatinas autênticas, sabatinas que mostrem, na realidade, se o candidato a ministro tem realmente notório saber jurídico, já que é pressuposto ter reputação ilibada, mas também, se houver dúvida a este respeito, que lá fique explícito, esta questão fique explícita, esta questão da reputação ilibada ou não. É possível, sim. Agora, fazer com que o poder legislativo corrija, entre aspas, reveja decisões de mérito do judiciário, extrapola, a meu ver, todos os limites relacionados ao Estado Democrático de Direito. O judiciário julga, o legislativo legisla e o executivo executa a governabilidade, a rotina da governabilidade. Caso contrário, nós vamos provocar uma implosão no sistema, e isso não é bom para ninguém. Por que não é bom para ninguém? Porque o jogo na democracia gira, não é? A roda vai girando. Então vamos admitir que lá na frente seja um governo de extrema esquerda, não é? E o parlamento seja majoritariamente de extrema esquerda. E aí todas as decisões do Poder Judiciário, Supremo Tribunal Federal, que afrontem a ideologia da extrema esquerda, serão revistas, quando não unânimes. Isso não é bom. Nós vamos ter que trabalhar com essas imperfeições do sistema, mas dentro do sistema. Como, por exemplo, sabatinas autênticas, como mudança com mandato temporário para ministro do Supremo e outros projetos de lei interessantes, como esse da Bia Kicis, que eu reputo muito bom, a oportunizar habeas corpus contra decisões monocráticas de ministros do Supremo. E como o senhor citou há pouco, especialistas, críticos, a PEC dizem também que ela sequestraria o poder de decidir do Supremo pelo governo que estaria de plantão, que bastaria o presidente de plantão nomear um ministro ao tribunal e esse ministro fazer com que todas as decisões fossem tomadas de forma da maioria, unânime, e aí então seriam delegadas ao Congresso. Deputado, então qual é a situação da PEC no momento, a expectativa para que ela avance e seja aprovada, ainda mais em ano eleitoral? Como o senhor vê a simpatia por parte de deputados e senadores com o assunto? Ontem, a minha assessoria entrou em contato com a assessoria do deputado autor da PEC e lá me foi dito que algumas assinaturas foram retiradas. Estava em número de 45. Precisa 171. Eu não creio que atingirá este número, porque a Constituição é clara, não poderá tramitar emenda constitucional, projeto de emenda, tendente a abolir a separação dos poderes. Este é um caso clássico de projeto tendente a abolir o próprio Poder Judiciário. Deputado Fábio Tradi, do PSD, mais uma vez, obrigado, deputado, pela atenção, pela gentileza. Bom trabalho ou bom feriado. Um abraço. A todos, muita saúde e um bom feriado. Obrigado.